Olá, você que nos acompanha aqui pela TV 61, estamos começando mais um programa O Direito Achado na Rua, aqui pela TV 61. E hoje eu recebo aqui com muita felicidade o professor Pedro Diamantino. Como vai, Pedro? Tudo bem? Boa tarde, João. Para mim que é uma grande satisfação e uma honra, né, participar do seu programa, do Direito Achado na Rua. Tenho acompanhado algumas das entrevistas. Muito importante essa iniciativa, a gente fica muito feliz de alguma forma, participar desse registro e dessas reflexões. Então, para mim é uma grande satisfação estar com você. Bom, satisfação minha. O Pedro Diamantino, o professor Pedro Diamantino, ele é professor de Direito na Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia. Ele é membro da Associação de Advogados e Advogadas de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. Ele foi mestrando, né, tendo como orientador o professor José Geraldo de Souza Júnior, que é o coordenador do Grupo de Estudo de Direito Achado na Rua, e ele atua sobre, e o mestrado dele, melhor dizendo, foi sobre a luta pela terra das comunidades de fundo e fechos de pasto na Bahia. Atualmente, ele desenvolve uma tese de doutorado sobre direitos territoriais de comunidades pesqueiras. Nós vamos falar sobre esses dois temas, especialmente essa luta pela terra das comunidades de fundo e fechos de pasto na Bahia, inclusive saber o que é fundos e fechos. Ele vai explicar para a gente. E vamos falar também, a sua dissertação de mestrado resultou num livro, né, que é Desde o Raiar da Aurora, O Sertão Tonteia, Caminhos e Descaminhos da Trajetória Sócio-Jurídica das Comunidades de Fundos de Pasto pelo Reconhecimento de Seus Direitos Territoriais, de 2007, foi sua dissertação de mestrado. Esses são os nossos dois temas. Professor Pedro Diamantino, poderia começar nos informando, né, sobre a sua inserção no grupo de estudos do Direito Achado na Rua, coordenado pelo professor José Geraldo. Então, João, é uma longa trajetória, né? Ela se inicia no período mesmo de faculdade, a inserção, né, de mentes e corpos inquietos, né, num ambiente geralmente árido, né, do direito, a juventude, né, com toda a vontade de transformação, de inserção na militância, o debate sobre a justiça, o papel, né, do profissional do direito, e com frequência o que nós encontrávamos era um ambiente extremamente formalista e que basicamente tomava o direito pela lei, né, pelo que estava posto. E o direito achado na rua vem a ser uma referência essencial para todas essas mentes e corpos inquietos na universidade que vão buscar outras referências para poder operar, né, trabalhar, desde alimentar suas perspectivas e seus projetos de vida, né, no universo profissional, como também para compreender melhor, né, as suas práticas, né? Então, o direito achado na rua tem essa função, digamos assim, que é de estabelecer uma alimentação e uma retroalimentação das práticas emancipatórias nesse universo do direito, e de mostrar que o direito, efetivamente, ele se faz na rua, no universo dos conflitos, né, nos grandes debates, nas lutas pela liberdade, pela emancipação humana, e é mais ou menos nesse sentido, né? Depois eu me insiro na Associação de Advogados e Trabalhadores Rurais, isso no final da faculdade, onde eu permaneço como associado até hoje, né? Uma organização que fez 40 anos agora em abril. Então, é uma associação de advogados e advogadas populares que tem, enfim, uma longa trajetória de também muitos encontros com o direito achado na rua, né? Ao longo o direito achado na rua, que fez recentemente 30 anos, né?
a ATR vem nesse bojo, né? O direito achado na rua com uma perspectiva de inserção acadêmica e as advocacias populares, as organizações, produzindo, né, esse caldo cultural de um direito crítico, né, de um direito em perspectiva emancipatória. Então, é mais ou menos isso, né, que faz, que me coloca nesse contexto do direito achado na rua. E um tempo, com as práticas, né, vivenciando a advocacia popular, a gente sente a necessidade de continuar estudando, e evidentemente que não só eu, muitas pessoas no país inteiro vão buscar no direito achado na rua um espaço de reflexão de suas práticas, né? Então, você se refere ao mestrado, né? No mestrado, eu iniciei o mestrado em 2005, então já se vão aí, né, mais de 15 anos. Iniciei o mestrado em 2005, bem num contexto de um início praticamente, né, assim, do governo Lula, e um momento de bastante efervescência no movimento social do campo, e um dos aspectos que marcou esse momento era então, assim, não é exatamente o surgimento, né, mas o fortalecimento de perspectivas outras de luta pela terra, no sentido da expressão de novos sujeitos coletivos, né? Então, eram novos sujeitos coletivos, novos velhos sujeitos coletivos. Então, era um momento de afirmação, né, da pauta da agenda das comunidades remanescentes de Quilombo, também do aparecimento, não é exatamente como eu disse, de aparecimento, mas também de uma agenda política forte, de outros povos e comunidades tradicionais, entre as quais as comunidades de Fundo e Fecho de Pasto no estado da Bahia, mas diversas outras, geraizeiros, né? Comunidades ribeirinhas, comunidades pesqueiras, né? Também vão aparecer com força nesse momento, no início dos anos 2000, e Professor, o todas que elas são, reivindicando, né, a luta pela terra e território, né? Então, aparece também com força essa dimensão territorial, que ficava assim, situada com muita potência, né, na questão indígena, mas outras comunidades, outros povos também começaram a absorver essa noção de terras tradicionalmente ocupadas e de uma luta pelo direito à terra que envolve uma compreensão de terra articulada com uma noção de território que vai além do quadrado cartesiano dos lotes, né? Então, acaba que essa categoria vem a desestabilizar as noções tradicionais de posse, propriedade, enfim. E é mais ou menos isso que eu procuro trabalhar na dissertação de mestrado. o que são comunidades de fundo e de pastos? As comunidades de fundo e fecho de pasto, Fecho de pasto, né? tem as comunidades de fecho de pasto, mas fundo e fecho de pasto são comunidades que fazem uso comum da terra. Geralmente elas estão situadas na Caatinga, no bioma da Caatinga, no estado da Bahia, né, os fundos de pasto, os feixes de pasto mais no bioma do Cerrado. Aí, na região de Goiás, Brasília, a expressão mais próxima das comunidades de feixes são as comunidades de geraizeiros. Nossos feixes de pasto são geraizeiros. O modo como são aqui chamados e tratados, inclusive, por lei, as comunidades de geraizeiros, né? Na Caatinga são terras de uso comum, são comunidades que compartilham, né, áreas de pastagem e outros usos tradicionais em comum e consociam essas áreas coletivas com áreas individuais. Elas seguem uma outra lógica, que é a lógica do não cercamento, né? Porque são terras geralmente soltas, abertas, e com muita frequência situadas nas chamadas terras devolutas, consequentemente um objeto alvo histórico de grilagem de terras, né, de ação violenta, extremamente violenta e sangrenta do latifúndio sobre essas comunidades, e não só do latifúndio tradicional, mas também, atualmente, dos grandes projetos de grandes investimentos, da mineração,
das empresas de energia eólica. O Nordeste passa por um processo de expansão e de intensificação dos projetos de energia eólica, enfim, solar, né? Então, são territórios que existem há gerações, né? Eles são assim estabelecidos há gerações e sempre muito inseridos em situações de conflitos. Então, a gente tem no estado da Bahia cerca de 500 a 600 comunidades já autorreconhecidas, né, como de fundos e feixes de pasto. Isso vem a somar com a luta pela terra, dos movimentos de luta pela terra, como MST, SETA, né, que são os movimentos de luta pela reforma agrária, mas vem a se somar também com as comunidades quilombolas, mais de 600 no estado da Bahia, autorreconhecidas, nesse universo que é um universo plural, né, de luta pela terra, nesse país inteiro, como também a questão dos pescadores, que também traz um elemento extremamente importante, que é a articulação terra e água, né, para você pensar o território. Então, as águas, tradicionalmente, ficaram numa zona marginal em relação aos direitos territoriais. As comunidades pesqueiras chegam, por exemplo, para afirmar a necessidade de se pensar o território integrando terra, água e outros bens elementares e essenciais para a reprodução da vida social, né? Então é isso, é mais ou menos eu não sei se eu consegui explicar bem, mas é Consegui um sim. aspecto da luta um aspecto bem importante da luta pela terra no estado da Bahia, são as comunidades de fundo e fecho de pasto. Não, consegui explicar sim, perfeitamente, mas eu queria aprofundar em alguns pontos. Eu fiquei curioso com essa comunidade de fundos e festivais, porque eu confesso que eu já fiz muita reportagem sobre a questão do campo e eu nunca tinha ouvido falar. E achei super interessante porque tem um pouco de semelhança com as comunidades tradicionais que a gente já conhece, né, que são os povos indígenas e os quilombolas, mas eu queria aprofundar um pouco sobre, porque a gente tem uma ideia de como que é a organização dos quilombolas e indígenas, né? Mas eu queria saber como é um pouco sobre como é a organização delas, a organização social ali dentro, né? Porque, de certa forma, é uma comuna primitiva, vamos assim, forçar um pouco aí a figura, né? Pelo menos na minha cabeça surgiu um pouco essa ideia, né? E o uso social da terra, né? Comunitário da terra, e não o uso da forma de acumulação, né? Como fazem os latifundiários. E é importante a gente, que desculpando alongar muito na minha premissa, professor Pedro, porque eu pessoalmente, né, eu tenho uma preocupação muito grande que a luta pela reforma agrária ela fugiu do discurso dos setores progressistas de esquerda nesse país, né? Então a gente não vê essa menção, né? A luta pela reforma agrária. O MST, que é o grande ícone dessa luta pela reforma agrária, junto com a CONAG, né? CONTAG, desculpa, junto com a CONTAG e outros movimentos que a gente tem da luta pela reforma agrária, o MST, que é esse grande ícone, ele está no outro patamar da dimensão da luta. Mas, enfim, não querendo alongar muito, eu queria que o senhor analisasse esse ponto, né? A forma de organização dessas comunidades aí, que foram objeto da sua dissertação de mestrado, e essa questão, né, da resistência na luta pela terra, né? Porque a gente está, inclusive, vivendo um momento muito crítico com este governo fascista de agressão, né? O INCRA virou, assim como a FUNAI, o INCRA virou instrumento dos opressores dos trabalhadores rurais e de outros setores, porque quem regulamenta a terra das comunidades tradicionais, exceto a questão indígena, é o INCRA, né? E o INCRA hoje serve ao latifúndio. Me perdoa aí o Não, exagero acho na que minha premissa aqui. você tá certíssimo. Sua premissa é essa, ela está correta. Veja bem, primeiro assim, a questão dos fundos de pasto, né? No semiárido brasileiro,
várias comunidades. Na verdade, o semiárido brasileiro ele é marcado pela... ela tem um símbolo, né, dentro da formação social das sociedades do semiárido brasileiro, que é os velhos currais de gado, né? Então, são grandes latifúndios, né, que derivam, seja das sesmarias ou das formas violentas de apossamento, né, que vão até fundamentar, vão estar na origem do coronelismo, né, que marca bastante a trajetória histórica do Nordeste, né? Os currais de gado, nas brechas, digamos assim, dos currais de gado, o povo miúdo, o povo trabalhador, né, que vivia no interior dessas grandes fazendas de gado, marcada também pelo absenteísmo proprietário, né? Esses trabalhadores, eles viviam nesses espaços, viviam ou seja, sobrepostos a essa lógica de dominação dominante, né? E nessas brechas foram sendo formadas essas comunidades que muito marcadas por relações de compadrio, né, parentesco. Essas comunidades foram sendo formadas historicamente nesse contexto, né, de brecha. Pronto, uma categoria sociológica importante, né, são as brechas, né? Na brecha do latifúndio, essas comunidades se formam historicamente como forma de resistência. E no caso das regiões que estão sujeitas a estiagens cíclicas, né, o compartilhamento de pastagem ela é fundamental para a sustentabilidade do bioma caatinga. O que é que significa isso? Você forma comunidades que não fazem uso de cerca no perímetro daquilo que elas definem como sendo posse delas, né? Elas reservam uma parte das terras, né, historicamente, né? Elas reservam uma parte expressiva dessas terras para a pastagem, onde, nos períodos de estiagem, tradicionalmente, os animais vão ser soltos para pastorear nessas pastagens nativas. E quando é o período de verde, né, o período de chuva, essas áreas de pastagens, sobre elas há uma redução da pressão dos animais nessas pastagens. Então, você tem um consorciamento de áreas individuais com áreas coletivas. Quando a gente fala em fundo de pasto, a gente está falando efetivamente de um patrimônio comunitário, de um patrimônio coletivo que funciona, tem uma funcionalidade cultural e ecossistêmica na perpetuação e na reprodução de uma vida, né, camponesa, que é muito marcada pela criação de animais de pequeno porte, cabras e bodes, né? Então, e você falando de reforma agrária interessante, porque o que a gente tem na Bahia, nas zonas semiáridas, onde tem presença de comunidade de fundo de pasto, o modelo tradicional fundo de pasto chegou a ser adotado do ponto de vista técnico como modelo para os assentamentos de reforma agrária nas regiões de semiáridas, especialmente aqui no estado, justamente por conta da contribuição do conhecimento tradicional para um projeto de reforma agrária sustentável no semiárido. Isso é bem interessante, justamente nesse período de emergência ou reemergência das comunidades de fundo de pasto no início ali dos anos 2000. E as comunidades de fundo de pasto, como as comunidades quilombolas e outras comunidades tradicionais, elas fazem parte do contexto de luta pela terra. Todas essas comunidades são pressionadas, são expropriadas, e elas desenvolvem o debate do território. Elas desenvolvem a discussão da retomada, que é muito interessante, né? Eu digo que é fundamental para pensar uma reforma agrária, né? Você pensar também a reforma agrária do ponto de vista de uma justiça histórica, né? Uma justiça que pensa o futuro, mas que se ocupa de fazer
uma reparação do passado, né? De um passado expoliador, né? De um passado né, de redução de território, de redução de espaço, de pressão do latifúndio, de pressão da lógica da propriedade privada, né, exclusivista e individualista. Né? Então, essas diversas identificações e territorializações com esses diversos sujeitos coletivos, eles são, eles se retroalimentam, eles se alimentam, né, na construção de um projeto de país que efetivamente coloque no centro de seu projeto a questão da reforma agrária. Né? Então, é fundamental a reforma agrária na própria discussão dos fundos de pasto, como também das comunidades quilombolas. Pensar essa questão territorial. Acho que também os movimentos de luta pela terra, como MST, CONTAG, etc., também vem pensando né, essa discussão territorial, de você pensar a articulação dos diversos acampamentos e assentamentos em torno de projetos produtivos que se contraponham ao modelo do capital. Né? Então, a gente tem, assim, essas comunidades trazem esse elemento do território que eu vejo como fundamental para a gente pensar numa política de reforma agrária para o futuro. Uma política de reforma agrária para o futuro, me parece que as comunidades tradicionais têm muito a contribuir nas categorias que não são só categorias, mas são as expressões delas. Né? Nós é que fazemos algumas, ou tentamos fazer algumas traduções, mas essas categorias são fundamentais para você pensar uma reforma agrária do presente e do futuro. Né? Pelo menos eu penso assim, quer dizer, ela gira também em torno e mobiliza o comum, a ideia do comum. Né? Isso. A ideia do comum é extremamente importante porque ela ressalta o protagonismo das comunidades, o lugar da comunidade nessas relações de poder. Né? Quer dizer, a modernidade ela também é marcada pela perspectiva de supressão da ideia de comunidade, substituição pela ideia de sociedade, a sociedade Estado, e o lugar da comunidade ficou atrofiado, né? Para pensar hoje, para construir um social emancipatório. Então, a ideia do comum, a mobilização, que não é só ideia, né? As práticas do comum são elementares, são fundamentais para a gente pensar o futuro das existências das comunidades e também das existências nossas, né? Da própria existência do planeta Terra e da vida nesse planeta. Exatamente, né? Porque esse modelo aí do latifúndio, né, da monocultura, além de você não produzir alimento para o consumo da população, né, você produz commodities, ele está destruindo o planeta, né? Está destruindo tudo. Eu estava aqui, de certa forma, um pouco impressionado, porque eu ia perguntar justamente sobre essa questão do comum, né? Da comunidade, do uso do comum dessa terra. Eu tinha usado lá atrás uma expressão. O fundo de Lá, pasto articula bem isso, né? Isso é muito importante isso. para as comunidades de fundo de pasto, que é o Porque uso comum de um espaço, né, de recursos naturais, mas vai além disso. É uma ideia também, é uma ideia não, é uma prática de consorciamento de áreas que são compreendidas tradicionalmente no seio da comunidade como pertencentes a famílias, ou seja, elas têm uma afeição individual, mas é uma afeição individual não exclusivista, complexa, muito mais complexa do que a ideia de propriedade ou de condomínio na modernidade, né? Porque é uma articulação, são relações de reciprocidade entre sujeitos e também entre áreas, né? De tal modo que elas se organizam. É claro que aí, dos anos 80 para cá, essas comunidades elas se organizam fundamentalmente em associações, né? Então, é muito próxima a postulação nos processos de titulação, por exemplo, de terras, né? É muito próxima da ideia do quilombo, né? De um título em favor de uma associação que seja representativa daquele conjunto de moradores e famílias que compõem a comunidade, que também é algo, né,
que, enfim, também nos traz uma série de desafios. E as comunidades de fundo de pasto tiveram um protagonismo importante na Constituinte do Estado da Bahia, e essa categoria foi inserida também como categoria jurídica na Constituição estadual, enfim, com uma série de problemas. Então, a dissertação era para tratar um pouco, resgatar a trajetória histórica dessas comunidades, mas também de sua luta no processo constituinte. E também fiz uma pesquisa documental para evidenciar uma série de preconceitos, racismos, inclusive, na formulação do texto, né, do texto que ficou na Constituição, apontando para a necessidade de uma interpretação e até de modificação do texto, né, de modo que ele se adeque a, enfim, aos patamares atuais de compreensão de direitos territoriais, né, de dignidade, né, enfim, mais ou menos por aí. Aproveitando o gancho aí da sua fala, né, dos direitos territoriais, vamos avançar um pouquinho aqui, que até porque nosso tempo já está concluindo, sobre esse outro objeto seu de pesquisa aí, que inclusive é do doutorado, né? Que são os direitos territoriais das comunidades pesqueiras. Eu lembro, professor Pedro, que eu cobri muita atividade das colônias de pescadores e ficava impressionado, assim, de certa forma, com uma forma de organização. Mas as comunidades pesqueiras, elas nunca foram assim objetos de preocupação, né, em geral, sobretudo no momento que a gente vive, né? Se tem, no caso, tem muita comunidade, né, litorânea, né, mas você tem muita comunidade no interior do país que sofre aí inclusive com essa degradação do próprio agronegócio, né? Mas, enfim, eu fiquei curioso aí sobre essa questão da luta territorial, né? Porque a gente sempre viu também o pescador, né? As colônias de pescadores, né? Como comunidades que necessitam garantir de seu território, sua organização. Fala um pouco aí para a gente sobre essa questão. Então, eu sempre me preocupo muito com os sujeitos. Isso é uma lição do direito achado na rua, né? O sujeito coletivo de direito, né? Essa é uma questão assim fundamental para a gente, para nós, né? Do direito achado na rua. E a percepção muito bem traduzida por uma grande companheira, a professora Sueli, da Universidade Federal do Piauí, que é a ideia, quer dizer, ela lançou um livro muito sugestivo, né, que é Os Sujeitos Desconstitucionalizados, vivências constituintes e sujeitos desconstitucionalizados. E percebi, aí não sou eu, é o movimento de pescadores, né, eu atuo com o movimento de pescadores, tanto na Bahia como nacionalmente também, em muitas circunstâncias. O que a gente percebe é que o sujeito coletivo, comunidades pesqueiras, ele não encontrou uma expressão jurídica adequada na história. E aí é interessante pensar a história do país. Quando esse país, estamos aqui há 200 anos, né, dessa possível, essa difícil comemoração de independência, né? Mas quando o Estado brasileiro, quando a gente começa a pensar o Estado brasileiro na sua formação, os pescadores foram compreendidos como sujeitos relativamente perigosos na construção do Estado-nação, de tal modo que eles deveriam ser cooptados, trazidos para a comunhão nacional. É algo parecido com o Estatuto do Índio. Então, na construção, desde a independência, há toda uma lógica construída pelo Estado no sentido de trazer os pescadores para a comunhão nacional e evitar que esses sujeitos, né, especialmente na sua feição coletiva, tivessem condições, por exemplo, de sabotar os projetos
nacionais pelos contatos que esses grupos têm, inclusive com outros pescadores e outros atores e agentes que estão fora do próprio país, né? E da resiliência desse sujeito, né? Então, os pescadores foram incluídos, por exemplo, no início da República, como reserva naval, enquanto sujeitos eram reservas da Marinha de Guerra, enquanto se construía, se instituía as Forças Armadas no Brasil, os caras pensaram, vamos pegar os pescadores e colocá-los aqui a reboque do projeto militar da Marinha, e assim ficaram por muitos e muitos e muitos anos, né? Muitos e muitos e muitos anos, muitas e muitas e muitas décadas, dando, claro, muitos saltos aqui, né? Mas você mencionou as colônias, pense a palavra colônia. Colônia vem de um projeto colonial mesmo, de negação da autonomia. Colônia é uma construção da Marinha de Guerra brasileira. Eu não estou Olha, dizendo que as colônias não funcionem numa perspectiva de luta e são entidades hoje fundamentais, mas o movimento de pescadores só conseguiu libertar as colônias dos militares e dos atravessadores, ou seja, de uma pequena burguesia de comerciantes e atravessadores de pescado, nos anos 80, que é a Constituição de 88 que equiparou as colônias a sindicato. E as colônias, até anos 70, anos 80, em larga medida, eram dominadas, elas eram dirigidas por não pescadores. E as comunidades pesqueiras vão também muito além das próprias colônias, né? E a gente pensa, por exemplo, são 7.500 quilômetros de litoral que tem nesse país, né? E a gente tem uma percepção, muitas vezes, do espaço territorial, seja marítimo, né? Mas também nas bacias hidrográficas, a gente olha para as águas e vê as águas como espaço vazio. E se a gente parar para olhar e perceber, de fato, como as coisas funcionam, todas as cidades litorâneas e todas as cidades ribeirinhas, elas são marcadas, pontuadas pela existência física, material, concreta e simbólica de comunidades pesqueiras, né? E essas comunidades não têm o devido reconhecimento no universo das políticas, né, das políticas de Estado, das políticas públicas e também do direito. Por volta de 10 anos para cá, por volta de 2012, o Movimento Nacional de Pescadores começou a mobilizar uma campanha, que é uma campanha pelo direito territorial pesqueiro, e construir. A gente fez eu participei bastante disso, é uma construção do movimento, né? Não é uma construção minha, mas eu participei bastante dessa construção, viajei bastante mesmo, e o movimento conseguiu construir um projeto de lei de iniciativa popular submetido aí a uma campanha de mobilização de assinaturas, né? Construindo, formulando uma concepção de território que, a meu ver, é bastante avançada, articulando terra e água, né? Afirmando o sujeito coletivo, comunidades tradicionais pesqueiras, porque a lei que nós temos, ela até representou um certo avanço, é a lei de 2009, ali no governo Lula, né? Que foi o primeiro governo, aliás, que criou o Ministério da Pesca, que depois foi destruído, né? Ali no processo do golpe de 2016. Mas a legislação ainda é muito marcada por uma ideia, ela invoca um sujeito individual e uma concepção de pescador que é essencialmente profissional comercial. Então, ela articula e mobiliza muito pouco a interação, né, dessas coletividades com os recursos naturais, com seus espaços essenciais. E se você for pensar, são comunidades que historicamente são situadas, né, nas regiões, nas áreas marginais dos rios navegáveis e nesse vasto litoral. Consequentemente, elas sofrem de forma muito dramática toda a pressão, toda a especulação imobiliária ao longo desses 500 e tantos anos de Brasil, né? Então, é um sujeito que precisa e merece ter mais visibilidade
e interpela os juristas e sujeitos também de outras áreas, né, a construírem, a produzirem traduções de suas lutas que venham a contribuir com esse necessário empoderamento dessas comunidades. Em 2019, a gente teve o mega desastre do petróleo, que evidenciou o absoluto desamparo dessas comunidades na perspectiva jurídica, né? Pedro, Muitos problemas. Enfim, vamos lá, Pedro, vamos lá. deixa eu. Vai cair, nós vamos voltar, vou te mandar outro link para a gente finalizar, tá? Porque esse ponto é muito interessante. Então, Tem uma discussão que vem que é uma discussão internacional também dos isso, territórios pesqueiros. É importante só para fechar, que eu estava esquecendo. isso. Aguarda aí que eu já vou te mandar o link, tá? Beleza, vamos lá. Deixa eu fechar aqui para ir salvando, vou te mandar outro link. Então, pode começar, a partir de 2019. Não, então, em agosto de 2019, nós tivemos um grande desastre social, ambiental, um dos maiores que se tem notícia, né? Envolvendo petróleo. Então, a mídia, os meios de comunicação chamavam de o petróleo do Nordeste, né? O petróleo nas praias, mas a questão vai muito além de praias, né? Praias. A afetação por petróleo, a contaminação do petróleo, ela atingiu fortemente, né? Milhares de comunidades pesqueiras. Foram mais de 1.000 localidades tocadas por petróleo, identificadas, né, como tocadas pelo petróleo, e isso atingiu, estima-se, 1.500.000 pessoas diretamente, né? E as comunidades pesqueiras foram especialmente afetadas, atingidas, né? Para além das praias, né? Estamos falando dos manguezais, dos nossos estuários, inúmeras unidades de conservação, reservas extrativistas, pesqueiras, né? E não foi só no Nordeste. Na verdade, esse petróleo ele foi tocado do Maranhão até o norte do Rio de Janeiro. E a situação ali foi marcada por uma omissão gravíssima, né, do governo Bolsonaro, que não acionou o Plano Nacional de Contingência, levou mais de 2 meses na verdade, mais de um mês para o Ministério do Meio Ambiente, era ainda o Ricardo Salles, se pronunciar sobre o assunto, né? E uma descentralização, uma desorganização absurda na condução da crise. E as comunidades pesqueiras, se você for parar para pensar, do Nordeste, né, mas até o norte do Rio de Janeiro, elas afetadas pelo petróleo em 2000 e durante todo 2019, né? Ali houve toda uma mobilização para a criação, né, de auxílio emergencial, né? Com muita dificuldade no governo, escancarou o problema dos registros de pesca, né? O Estado brasileiro não conhece, tem dificuldade para conhecer quem são os seus pescadores e pescadoras, sobretudo, porque aí tem uma questão de gênero. As mulheres também, elas só começam a conquistar o seu direito ao registro nos anos 90, certo? Dos anos 90 para cá, isso é muito recente, tá? Muito recente. E escancarou assim, uma situação de ausência de política, tanto no que diz respeito à questão ambiental, como também na socioeconomia, sobretudo da pesca, né? E, na sequência, ainda em meio à crise do petróleo, essas comunidades mergulharam, né, na pandemia de Covid-19, né, que é ali de março de 2000. Então, enquanto categoria, enquanto segmento, né, da sociedade, os pescadores e pescadoras no Brasil sofreram e vêm sofrendo
de maneira muito desproporcional, se você, né, olhar para outros segmentos da sociedade, o pandemônio que é o governo Bolsonaro, né? O pandemônio do governo Bolsonaro, que destruiu as políticas públicas, não retomou o Ministério da Pesca, incluiu a discussão da pesca de uma lógica empresarial lá no Ministério da Agricultura, não consegue desenvolver as políticas públicas, nada de novo, e destrói o que se tinha. Então, a situação está bem grave, está de uma crise muito grande no setor da pesca artesanal, que é fundamental, elementar para o país inteiro, do ponto de vista da segurança alimentar, da própria soberania alimentar. Aliás, pensando numa escala global, né, eu estava me referindo à campanha do território pesqueiro, nessa mesma época, a inserção do Movimento Nacional de Pescadores com outros movimentos de pescadores de outros países, da Ásia, de todos os continentes, África também, no âmbito da FAO, arrancaram uma diretriz de direitos humanos, né? As diretrizes são ainda diretrizes voluntárias, mas formularam uma política de recomendação para que todos os estados desenvolvam internamente políticas públicas, mas políticas públicas marcadas por uma lógica territorial e de direitos humanos sobre as comunidades pesqueiras, não só do Brasil, né, mas no mundo inteiro. Isso é muito importante, muito interessante, porque há uma inteligibilidade, digamos, mútua, né, entre o protagonismo do movimento no Brasil, do movimento de pescadores e pescadoras, e o movimento global de pescadores conquistando ou iniciando um processo de conquistas e de formulações de compreensões e de entendimentos importantes, extremamente avançados no nível global. Estamos, inclusive, agora, né, na década dos oceanos, né? Então, essa é uma questão também que ganha a década dos oceanos da ONU, né? Então, essa questão da pesca de pequena escala, da pesca artesanal, como a gente chama a pesca de pequena escala no Brasil, né? Projetando para os próximos anos um movimento, um processo que a gente espera que seja de conquistas. Muito bom, professor Pedro Diamantino. Excelente, muitas informações importantes, muitos pontos que são importantes para a gente ter essa compreensão dessas comunidades de trabalhadores, né, no campo e na questão dos pescadores. Eu gostei E muito das águas, do campo e das águas. Exatamente isso que eu ia falar, né? Dessa questão dos pescadores é campo e água, né? Mas a gente pode, João, pensar as águas também como... Sim. Né? Sem fazer mimetismo, né? Pensar como campo, né? Não como um campo, porque a gente pensa os mares, por exemplo, como vazios espaciais ou como digamos assim, o intervalo entre um ponto e outro, né? Então eu quero sair de um ponto, vou navegar até outro. Então o mar é uma via, é uma estrada. E não é uma estrada. Se você parar para olhar, ela é marcada pela presença humana. Na verdade, o planeta Terra, todas as sociedades humanas, todas não, eu estou exagerando, mas as sociedades humanas neste planeta, ela se constitui também no universo aquático, né? Então, a contribuição dos pescadores para essa dimensão territorial e existencial é muito, muito importante, muito avançada. Ela é tradicional, mas ela representa, ou, sobretudo, porque é tradicional, ela aponta para o futuro, né? E não para o passado, como muitos acreditam que, né, que as comunidades tradicionais sejam, né, um resquício do passado. Não é resquício do passado, é projeto de vida, é para frente, é para o futuro. São elementos que estão aí, são lógicas de solidariedade, de reciprocidade, que estão aí para todo mundo inserir como um projeto de vida global, emancipada, igualitária, né, e libertária também. Bom, professor Pedro, e eu fiquei impressionado também, porque a Constituição de 88 é um marco, né? Então, pelo que você relatou aí, professor, né? Os avanços que tiveram, ou então a contenção dos retrocessos, né? Dos absurdos
que existia nessa relação com os pescadores, e o reconhecimento das pescadoras, né, passa à medida que avança-se aí a nossa Constituição e as constituições estaduais, como foi mencionada a da Bahia, lá no caso do pessoal do campo. As Agradecer. constituições, só uma palavrinha aqui, é o seguinte, sobre, mas que é o que é importante. A Constituição de 88 como um marco, é bom que a gente pense como um marco. É marco porque ela se coloca como um patamar, né, a partir do qual a gente avança, né, ou deve avançar. Eu acho que esses dias eu vi o professor José Geraldo falando, né, sobre essa dificuldade da conjuntura. Ele estava colocando uma coisa importante, que é que a gente não deve rebaixar a nossa consciência, né? A gente não deve rebaixar a nossa consciência nessa quadra da história tão adversa, mas a gente já está esperançando, né, para superar essa situação. Mas a Constituição, ela tem sim, ela não é, ela tem essa tarefa, essa função de, no social e no processo histórico, né, funcionar como uma referência de desvelamento, né, de novos direitos, né, de interpretação, de disputa, de luta, de construção, de reconstrução, mas sempre num sentido de avançar, né? E ela nos ajuda também, em larga medida. Ela não nos salva, mas ela nos ajuda na luta também contra os retrocessos que justamente essa quadra da história está nos mostrando como poucos momentos na história, né, que é, sim, possível haver retrocesso, né? E para isso a gente tem que estar bem imobilizado, bem articulado, sem rebaixar a consciência e sem desistir da luta. Não é isso, João? Exatamente, professor Pedro. O professor José Geraldo, como sempre, nos inspirando, né? E, se eu não me engano, acho que foi até ele que mencionou isso, talvez até numa entrevista comigo aí do programa Forças Desarmadas, em que ele fala que o que a gente vive hoje é a defesa da Constituição brasileira, né? Contra a barbárie, né? Porque ou é a Constituição ou é a barbárie. E como você bem mencionou aí, a gente está vivendo essa quadra e ela é perigosíssima, né? Perigosíssima, e a gente vai ter que redobrar nossa luta. Agradecer aí ao professor Pedro Diamantino, excelente, adorei a entrevista. Vou deixar aí para as suas considerações finais e para agregar algo aí que eu possa ter esquecido de perguntar. Ô, João, eu só quero agradecer pela oportunidade, pela simpatia que é você. Eu assisti a alguns desses programas e estava com vontade de ter uma interlocução contigo. O Direito Achado na Rua é também um espaço, um universo de muita afetividade, e eu queria deixar um grande abraço para você, mas também, em nome de todos os companheiros e companheiras do Direito Achado na Rua, prestar aqui minhas reverências ao professor José Geraldo, que é o nosso líder. A minha dissertação, você mencionou só uma errata. Eu não publiquei o livro, mas ela está disponível na internet, no repositório. Tá. E a tese de doutorado vem sendo orientada pelo professor Alexandre Bernardino, que também Sim. é um dos líderes do Direito Achado na Rua, e a gente vem fazendo um trabalho também bem interessante, bem bom também. Então é isso. Conte comigo, e vou continuar acompanhando a TV 61. Viu? Obrigado, professor Pedro. Muito obrigado Um grande mesmo. abraço. Grande abraço. Só fazer o registro, eu costumo dizer que eu tenho o luxo de ter um pauteiro como o professor José Geraldo Souza Júnior, que ele é que é o meu pauteiro. Pauteiro só Não, pode... e um mobilizador extraordinário. Eu não sei como é que ele consegue, a energia dele, né? Exata, por isso que é uma grande Muita coisa inspiração. circula, é muita inspiração. Exatamente, é muito inspirador. E estar inserido aqui, pelo menos com o meu trabalho no Direito Achado na Rua, é uma felicidade enorme como um militante, né, da causa aí da justiça social e da democracia brasileira e da construção de uma sociedade aí de homens e mulheres de um novo tipo. E a gente já tem esses homens e Exatamente. mulheres, né, Pedro?
né? Sim, Você relatou isso. aí essa questão do campo lá, é por isso que a classe operária e o campesinato são São a os vanguarda, sujeitos da história. são os Sim, os sujeitos da sujeitos da história. história. Isso. Nas Exatamente. suas múltiplas expressões, são os Exatamente. sujeitos da história. É isso. Sensacional. As trabalhadores. Trabalhadores. Exato. É. Isso aí. Muito obrigado, Pedro. Obrigado a você que nos acompanhou aqui pela TV 61, nosso programa O Direito Achado na Rua. E a gente volta na semana que vem com mais uma entrevista. Um grande abraço para todo mundo.